Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um período da história do Brasil recente, conhecido como a ditadura militar, período que vai de 1964 até 1985. Esse período vai ser conhecido como o governo dos militares ou a ditadura militar. É um momento muito conturbado da nossa história, porque existe ainda hoje a tentativa de se formar narrativas em cima dele. Esse período foi positivo, foi negativo, o que ele acrescentou ou não à história do Brasil. Então, existe a tentativa de chamá-lo de um movimento que começa com uma revolução, assim como também há a tentativa de chamá-lo de golpe. Há uma nomenclatura hoje que me parece um pouco mais sofisticada, que é chamar esse período aí de 21 anos, de 64 até 85, da ditadura civil-militar. Por que civil-militar? Embora esses anos todos tenhamos governos de militares, haverá apoio de parte da população civil. Em grande parte, esse apoio virá de empresários, de parte da população urbana, de classe média, para que esses governos se perpetuem no poder. Então, a própria nomenclatura, o lugar da narrativa desse período ainda é muito conturbado na história do Brasil. Alguns materiais didáticos vão chamar isso de ditadura, outros vão preferir usar um termo um pouco mais ameno, de governos militares, enfim, ainda é um momento da história do Brasil que tem algumas forças buscando poder narrá-la à sua maneira. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse período hoje, de uma maneira expositiva, de uma maneira factual. Nós não vamos entrar em grandes reflexões sobre o período, mas para entender um pouquinho esses 21 anos de uma maneira um pouco superficial. Caso vocês se interessem por alguma coisa, para a gente conseguir aprofundar, deixe os seus comentários e aí a gente consegue em outros momentos falar sobre outros assuntos. A ditadura que acontece no Brasil não acontece só no Brasil. Os anos 60, os anos 70, 80 são anos que haverá outras ditaduras acontecendo na América do Sul, Argentina, Chile, enfim, outros países também passarão por situações relativamente parecidas com o que acontece no Brasil. O que acontece após ditadura, com os crimes que acontecem, com os sumiços, aí é um outro momento da história e que esses países tomarão rumos bem diferentes ao tratar com pós-ditadura militar. A ditadura no Brasil, então, a gente vai conversar sobre ela de uma maneira expositiva, factual. Eu estou baseando essa nossa conversa numa obra de ensino médio, uma obra bem interessante chamada História Global, de um historiador chamado Gilberto Cotrim, no terceiro volume, que seria dedicado ao terceiro ano do ensino médio, geralmente. Há, então, um capítulo que fala sobre a ditadura militar. E a ditadura também vai ser um momento de, embora muita censura, de bastante produção cultural. Os artistas, os músicos, poetas, escritores, enfim, há uma grande produção sendo feita naquele momento. Posteriormente, há uma produção sobre ditadura, com músicas, com arte, com literatura, com cinema. Então, há diversos livros, diversos filmes que daria para deixar aqui recomendados sobre esse assunto, né? A cultura que surge, os festivais, as músicas cheias de mensagens subliminares, faz com que o momento da ditadura tenha ali um ganho cultural bem interessante. Grandes nomes da música popular brasileira, da literatura brasileira aparecem naquele momento da ditadura militar. Vamos então aos fatos. Nesse período de 21 anos, o Brasil tem 5 presidentes e uma junta militar que governa por um curto período. No primeiro momento, o primeiro presidente que vai passar a governar o Brasil será Castelo Branco. Castelo Branco governa o Brasil de 64 a 67 e já no início do seu governo nós temos os AIs acontecendo, os atos institucionais. O ato institucional é uma regra colocada pelo Poder Executivo que não precisa necessariamente de aprovação de Congresso, ela passa a valer a partir da vontade do Presidente da República. Dentre todos os atos institucionais, 2 serão mais importantes e a gente já vai falar sobre eles. O ato institucional número 2 e o número 5 um pouquinho adiante. O Brasil vai passar a ter uma política de segurança nacional, tentativa de perseguir alguns políticos e artistas e pessoas consideradas subversivas, combate ao comunismo, aos grupos socialistas no Brasil. E nesse contexto surge o ato institucional número 2,
E pelo ato institucional número 2, nós passaremos a ter no Brasil apenas 2 partidos políticos. Desaparecem os partidos que existiam até aquele momento, temos a extinção dos partidos políticos, e nós passaríamos a ter apenas 2 agora. A Arena, o partido de situação, o partido dos presidentes militares, Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o MDB, o partido então da oposição, ao Movimento Democrático Brasileiro. O MDB é a oposição que nós chamamos de oposição consentida. Parte da oposição no Brasil nesse momento estará num campo subversivo e não fará parte da política legalizada nesse contexto. Estarão ou exilados ou muitas vezes escondidos, enfim, fora desse, e às vezes até alguns desaparecem, né? Mas fora desse jogo político que pode existir nesse contexto. As prefeituras das grandes cidades, assim como os governos dos estados, passam a ter eleições indiretas, o que faz com que o governo passe a ter um controle maior sobre quem está comandando essas cidades e os governos estaduais. Temos disputas internas entre os militares também, é importante a gente ressaltar isso, que entre os militares nem todos concordam com os rumos que a ditadura terá. Alguns têm uma linha dura, outros terão uma linha ali um pouco mais flexível, partiram do princípio de que era necessário espantar o mal do comunismo do Brasil, que viria com João Goulart, como nós já conversamos, e que tudo bem, a partir de agora podemos devolver o poder aos civis. Então, entre os militares é sempre bom deixar claro que também não há uma convergência total na maneira de se pensar o que está acontecendo no Brasil e como os militares devem agir nesse contexto. Passamos a ter, então, o segundo presidente de 67 a 69, após o governo de Castelo Branco. Costa e Silva será o segundo presidente militar nesse contexto da ditadura. Esses presidentes não serão eleitos, eles vão sendo eleitos indiretamente, né? Serão eleitos, mas não com o voto popular, com o apoio popular. As repressões aumentam no Brasil, a gente vai ter um contexto do Brasil nesse momento de que começa a surgir uma série de movimentos antimilitares no poder, e dentro desses movimentos nós passaremos a ter manifestação de uma série de pessoas consideradas importantes, inclusive políticos, agora fora desse jogo político institucional que os militares deixam acontecer. Um destaque vai ser o ano de 68, a passeata dos 100 mil que acontece na cidade do Rio de Janeiro, contra o que está acontecendo no país, com uma série de participantes ligados aos movimentos artísticos, culturais, e também se manifestando contrário à repressão que acontece, à morte de pessoas que está acontecendo, de estudantes, de trabalhadores, que acontece nesse momento no país. Nós passaremos a ter, então, uma manifestação em 68, ou manifestações em 68, passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro em junho de 68, e em dezembro de 68 vai surgir o AI-5, o Ato Institucional número 5, que é um marco da ditadura militar. Porque o Congresso Nacional será fechado, ou seja, o presidente decide agora com o seu grupo de apoiadores, de políticos ali, de seu gabinete, mas não há necessidade mais de precisar passar pelo aval do Congresso Nacional. Há cassações de direitos políticos, intervenções federais, tentativa de manter um controle forte do governo sobre o que acontece dentro do país. O Ato Institucional número 5 é um marco da ditadura militar no Brasil. Ele vai durar até 1979, porém alguns dos seus elementos deixam de valer durante esses anos, não chegando até 1979. O presidente Costa e Silva sofre um derrame, deixa o governo e deveria assumir então seu vice, Pedro Aleixo, só que Pedro Aleixo é um civil. E aí, para que um civil não assuma, os militares não querem isso nesse momento, nós teremos um curto período de uma junta militar de agosto até outubro de 1969, e tem um fato importante ali, que é a reabertura do Congresso Nacional. Também tem um outro fato bem interessante que a gente não vai conversar sobre ele agora mais a fundo, mas é que nesse período temos o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, um fato interessantíssimo. Os grupos de esquerda se unem para tentar ter um pouco mais de voz. Uma maneira de barganhar com o governo é tendo pessoas importantes para devolvê-las vivas ao governo. Imagina no contexto que a gente está falando de Guerra Fria, que aconteça alguma coisa com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil é um problema diplomático gravíssimo. Portanto, há essa tentativa de alguns grupos de conseguir voz através dessas barganhas com o governo. Após esse
curto período da ditadura militar governada pela junta militar, teremos o presidente Médici. Os anos do presidente Médici, de 69 a 74, serão marcados como os anos de chumbo, embora a gente tenha duas coisas interessantes acontecendo. Anos de chumbo pela repressão, porém temos um momento conhecido como milagre econômico. Passamos a ter grandes obras dentro do Brasil, um crescimento econômico. Esse crescimento econômico gera uma falsa sensação de crescimento interno, porém esse crescimento não significa um ganho necessariamente na qualidade de vida dos trabalhadores, né? Então é uma história de que a economia vai bem, mas o povo nem tanto dentro desse contexto do milagre econômico. O milagre econômico é muito frágil. E aí, quando vem a crise de 1973, a crise do petróleo dos países, né, da OPEP, o Brasil rapidamente deixa de ter esse milagre econômico e entra novamente numa recessão, numa crise. Durante o governo de Médici, é interessante pensar também que nós teremos o tricampeonato mundial de futebol, e esse tricampeonato ajuda a enaltecer a ideia de patriotismo, de fazer parte desse país maravilhoso, essa coisa do patriotismo muito ligado aos esportes nesse momento. E teremos órgãos de repressão muito ferrenhos, como o DOPS e como o DOI-CODE. Pessoas ali serão torturadas, passarão por momentos bem difíceis e algumas até chegam a morrer ou desaparecer nesses órgãos de repressão do governo. Temos o surgimento de guerrilhas em algumas partes do país, há assaltos, mortes, então começa a surgir uma ideia muito clara de bem e mal, do comunismo, dos grupos subversivos como mal e dos militares como aqueles que mantêm o Brasil em ordem. Então o presidente Médici ficará marcado como anos de bastante repressão cultural, social, temos os jornais passando por diversas matérias que não podem ser publicadas, que não podem ser exibidas. Por quê? Porque o governo não autoriza que isso aconteça. Depois nós teremos o penúltimo presidente militar, o presidente Geisel, de 74 a 79. Nesse período nós temos o início da abertura política. É uma abertura conhecida como lenta, gradual e segura, certo? Então é lenta, tanto que começa em 74 e só vai acabar em 85, teremos a volta do poder aos civis. Lenta, gradual e segura, para que não tivesse novamente o medo do comunismo, que foi o que fez os militares assumirem o poder, segundo a versão dos próprios militares. Pensando num cenário político, o momento do presidente Geisel é um momento de derrota do governo, em diversos momentos em que há eleições, os elementos do governo, os candidatos apoiados pelo governo começam a perder eleições nas prefeituras, para o Senado, e aí o governo tem que tomar algumas decisões estratégicas, por isso que ao mesmo tempo que tem algumas aberturas, há alguns fechamentos. Uma dessas estratégias vai ser, por exemplo, os pacotes de abril, e dentro dos pacotes de abril nós temos também a Lei Falcão, que coloca uma certa limitação para a propaganda política. Pela propaganda política desse momento não se pode mais discutir política, ou seja, é algo um tanto quanto contraditório, mas para tentar manter o poder sobre essa população que vota e da maneira como o poder é exercido pelos militares nesse momento. Uma marca do governo do presidente Geisel é que nós temos o fim do AI-5. No final do seu governo acaba o ato institucional número 5 e aí teremos um próximo governo que será o último dos governos militares, o governo de João Figueiredo. No momento final da abertura, nós temos o fim do bipartidarismo no Brasil, voltamos a ter o pluripartidarismo, surge uma série de novas legendas, reaparecem, claro que com uma outra roupagem, legendas que já existiam antes da ditadura militar. Teremos uma grande greve de trabalhadores, principalmente o destaque será o ABC Paulista, e dentro do ABC Paulista, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, que depois vai ser parte do Partido dos Trabalhadores, importantíssimo na história do Partido dos Trabalhadores e que chegou a ser, durante 2 mandatos, presidente do Brasil. Temos um movimento interessante, porque a ditadura mostra que está em frangalhos no momento final e nós teremos a eleição para governadores de forma direta em 1982. Porém, as eleições para presidente estão marcadas de maneira indireta. Surge uma tentativa de transformá-la em eleições diretas pela emenda Dante de Oliveira, que tenta fazer com que as eleições sejam diretas e por uma pressão popular muito grande, que será o movimento das diretas já. O movimento das diretas já tenta, então, pressionar o Congresso para que tenhamos eleições diretas já para o próximo presidente. Embora seja um marco da democracia e da busca de direitos dentro do país,
As diretas já não conseguem seu objetivo. As eleições serão indiretas. Teremos dois candidatos nessa eleição presidencial, Paulo Salim Maluf e Tancredo Neves. Tancredo vence as eleições, porém não chega a assumir. Ele adoece antes de assumir e vem a falecer. Quem assume a presidência do Brasil será o seu vice, José Sarney, dando origem a um período mais próximo de nós da história do Brasil, que é conhecido como o momento democrático, o Brasil atual, o Brasil então que não volta a ter regimes ditatoriais impostos à população. É uma breve explanação sobre o assunto. Fiquem à vontade para escreverem, para tirarem as dúvidas, e há uma série de outros temas dentro da ditadura militar que podem ser abordados, mas que nesse momento não cabe dentro de uma explanação inicial de apresentação do tema. Um grande abraço, se cuidem, se possível, fiquem em casa.